Olá, galerinha. Então hoje eu vim aqui falar para vocês sobre relação de tamanho de folha do bonsai, né, em relação ao sol, adubo, e o tamanho das folhas, tá bom? Vim falar sobre isso aí porque um meu amigo Thiago Leitão fez essa pergunta lá dentro do grupo VIP da escola, tá? Quem não conhece a escola ainda online, entra lá www.comofazerbonsai.com, é o nosso curso online para iniciados e iniciantes, tá, gente? Onde tem um grupo no WhatsApp com o professor presente o tempo inteiro, assistência forte 24 horas e também sempre matéria nova dentro do curso. Então vocês vão olhar lá, o curso tem quase 30 módulos, dá mais de 6 horas mais ou menos. Mas não, existe mais de 30 horas que o professor já colocou e continua colocando. Então, gente, é muito bacana, tá bom? Vamos lá então pro vídeo. Então, gente, o tamanho, o que acontece? Existe planta que tem crescimento natural, né, que dá aqueles tirão forte de primavera, e algumas que mal sente também o inverno, ok? Quando eu digo que mal sente inverno, aqui eu gosto sempre de citar o piteco e o ligustro, né? Aqui na minha casa, aqui no sul, Floripa, é um absurdo que eles não param de crescer. Então tá sempre o tempo inteiro lá, né? Então a gente sabe que a planta precisa da quantidade certa de sol para poder crescer saudável, né? Ele tem que ser suficiente para ter o crescimento e fazer a fotossíntese, tá, gente? Então muito cuidado com o cultivo indoor, tá? O cultivo indoor, ele não é errado, só que tem que ser bem feito, tá? Existem lâmpadas que eu não sei como trabalha, mas existem lâmpadas para trabalhar que dão tais lumens o suficiente. Ou você pode cultivar indoor, porém, se você conseguir ter um lugarzinho, coloque uma iluminação X para a espécie que você tem. Então, vamos adequar a espécie também, ok? Adequando a espécie para a quantidade de sol que você tem é bem melhor, porque do que pegar uma planta lá, agora vou ver se eu tenho sol suficiente para ela, e não tem. Então aí quebrou, né? Quebra as pernas. Então o local adequado é muito importante, porém a espécie adequada é mais ainda, quando você já tem um local, tá? O sol tem que pegar em toda a copa, a iluminação tem que ser inteira para a planta crescer com equilíbrio, né? Então, o verão a planta precisa de mais sol, tá? Só uma observação, um desses verões, faz uns 3 verões, eu coloquei sombrite aqui no meu viveiro e deu um verão de bastante chuva. E eu deixei o sombrite, né? Todo bobo, porque, pô, ficava gostoso, ficava fresquinho, só que as plantas sentiram, as nativas sentiram, algumas figueiras, algumas pitangueira sentiu. Então por quê? Porque não pegou sol suficiente. Verão ela precisa de um pouco de sol a mais do que o normal, porque é natural isso daí acontecer. Então a gente tem que entender o ciclo da planta, tá, gente? Então isso é importante, tá? Muito cuidado com a quantidade de nitrogênio, né? Porque ele aumenta o verde, né? Fica mais bonito, mais viçoso. Porém, o tamanho de folha é entrenó também. Então a gente tem que... O certo é adubar com uma adubação orgânica, que seja com micro-organismos eficazes, daí vocês não vão nem se preocupar, tá? Logicamente, seu adubo tem que ser também de meio que um nitrogênio equilibrado, tá? Porque eu já vi adubo com micro-organismos eficazes, com nitrogênio louco, que deixou uma planta minha com as folhas que pareciam um pé de chuchu. Então tem que cuidar, tá? Tem que saber, entender um pouquinho mais sobre o adubo, se não tem nitrogênio demais e tudo mais, tá? Porque o nitrogênio é um componente primordial para fazer a clorofila, mas tem que ser necessário e suficiente, não precisa ser além, ok? Água demais também, né, gente? Água também tem a relação para deixar a folha grande, então a gente sempre tem, a gente usa um substrato bem drenante, bem aerado, então joga a água sai, fica um pouquinho retido, quando jogar outra funciona como êmbolo e assim vai. Então a gente tem essa troca gasosa e tem essa troca da água ali também, porém a gente deixa a planta absorver o suficiente. Vai molhar de novo só quando ela já estiver praticamente seca. Ok, gente? Então a gente tem que entender que nada é isolado, absoluto, tudo tem relação uma coisa com a outra. A água, o sol, o adubo, a posição na bancada, o substrato, a espécie da planta, a idade da planta, tudo isso voga. Isso tudo é cultivo, isso tudo é com você. É estudar, aprender direitinho cada espécie, porque aí você vai entender por que está acontecendo uma coisa ou outra, tá bom?
Gente, do dia 5 ao 9, tem 5 a 9 de agosto, desculpa, 5 a 9 de agosto tem a Semana do Bonsai Avançado. Se inscrevam, é grátis, tá? É só chegar lá e botar lá no site cursodebonsaiavancado.com. Nesse mesmo cursodebonsaiavancado.com, você vai lá, vai ter que preencher um cadastro com o seu e-mail, bota o seu melhor e-mail, porque vai vir para você esse cadastro e você tem que confirmar. Você confirmando, pronto, já está garantida a sua participação. Essa semana do Bonsai Avançado vai estar no ar só esses 5 dias, de 5 a 9 de agosto, mas existem vagas limitadas. Então, por favor, façam e confirmem a sua inscrição, porque vai ser muito bacana. Vou estar lá com vocês e a gente vai estar junto. Quem gostou, dá aquele legal, curte esse vídeo, por favor. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, já aciona o sininho para receber todo dia, porque aqui é vídeo todo dia, galerinha. Abraço e até mais. Até amanhã.